Ministro Márcio França, que é outro cara que eu gosto pra caramba, né? Tá com a gente aqui. Bom dia, Márcio. Que situação, hein? Você que é da região ali, que é da Baixada. Rapaz, ontem eu tive 2 dias sobrevoando lá e chorei os 2 dias. Eu não me contive. Um velho jornalista de 50 anos, não sei se é porque eu estou ficando mais velho, mas eu fiquei chocado com o que eu vi, viu? Meu Deus, eu levei um tombo na lama ontem e eu senti o que é ficar preso na lama e você querer sair e não conseguir. Querer correr e não conseguir. Eu fiquei É, chocado, mas você que é dali então, depois nós vamos entrar nos finalmente, mas agora entra a parte sentimental. Que coisa, né, Márcio? Bom dia. pois é, Datena, bom dia. Assim, é claro que todos nós ficamos chocados, porque além de tudo é uma época especial para muita gente, né? As pessoas se preparam, os comerciantes, né? Todo mundo se prepara para poder ganhar um dinheirinho. Já vieram de 2 anos difíceis aí de pandemia, né? E às vezes o carnaval salva o ano todo, né? Para muita gente, enfim. Além, é claro, da imagem que fica, uma imagem, né, que atrapalha o comércio para frente, as pessoas ficam com receio, né? É um instante, talvez, da gente pensar um pouco, né, naquilo que a gente produz. O presidente Lula, quando esteve lá em São Sebastião, falou sobre isso, né? A gente, às vezes, faz a crítica à história dessas proteções ambientais que a gente tem falado tanto, da necessidade de ter um controle, e por vezes a gente mesmo se pega reclamando disso, né? Mas a natureza, ela devolve aquilo que ela recebe, né? A gente nota, ontem em Praia Grande choveu granizo, né? Grave, assim, grande. E então essas chuvas e essas secas ao mesmo tempo, elas são um pouco de reação de tudo que a gente aprontou aí nesse tempo todo, com esse período que a gente tratava a questão do meio ambiente como se fosse uma coisa que a gente controla, e a natureza reage, né? Então, é muito triste, claro, as vidas. Tem uma casa que foram praticamente a família toda, 20 pessoas faleceram, gente que veio para poder vender seus produtos, ganhar um dinheirinho e aproveitar esse período, né? E sempre sobra, né, Datena, para o lado mais pobre, é evidente, porque são as pessoas que, pela especulação imobiliária, acabaram saindo. Os É. caiçaras originais, como eu e minha família, você é empurrado para o lado mais perigoso, né, porque as outras pessoas vão comprando os imóveis que estão na beira do mar. Ministro, o senhor tem experiência com habitação? Foi prefeito na sua cidade, sempre nesse aspecto também foi muito bem. Mas o Lula falou sobre isso também. É uma frase que eu repito desde que chove. Porque eu narro enchente desde a época de Noé. Então é mais ou menos o seguinte: lugar onde não pode morar gente, não pode morar gente. Eu, ontem, no helicóptero do Exército Brasileiro, eu vi serra dentro, que não dá para você ver da estrada, só dá para ver voando, né, em baixa altitude com helicóptero. Teve lugar na serra e teve desabamento maior do que lá em Barra do Saí. Só que não tinha casa na frente. Então ali Isso. onde tem casa em Barra do Saí, não pode ter casa, foi o que o Lula falou. Tem que ter casa onde as pessoas não corram risco. Ali também não adianta você tirar os caras de lá agora que eles vão voltar, se não tiver casa para morar. Então, o projeto habitacional também para o litoral é fundamental. Casa com condição do cara morar com decência e rápido, porque senão vai morrer mais gente o ano que vem e a gente vai chorar. Talvez, você falou tudo, o clima está mudado. As águas de março levando o verão podem não ser as águas de março do Tom Jobim, pode durar mais. Então tem que arrumar um jeito de ajudar essas pessoas a morarem em lugar decente. São Paulo tem 1 milhão de habitantes morando em área de risco. A capital, só a capital. Olha que loucura. Então a gente precisa arrumar a casa para esse povo sair da área de risco. Senão é tragédia anunciada. É, Datena, uma das coisas, assim, a gente não quer ficar olhando para trás, mas é preciso lembrar, né? Nos últimos 4 anos, foram retirados, existe uma faixa de ajuda para construir casa, daquele antigo Minha Casa Minha Vida, que depois mudaram de nome,
uma faixa que é a faixa de um salário mínimo até um salário mínimo e meio. Durante esses últimos 4 anos, nenhuma única casa foi construída nessa faixa. Porque é mais fácil você construir para quem ganha mais de 2 salários, porque as pessoas conseguem pagar a mensalidade, mas é mais necessário para quem ganha de 1 até 1,5, porque exatamente é a faixa que não tem condição sozinha de se virar. Então ela precisa de um subsídio, né? Esse é o mote desde que o presidente assumiu, ele falou, olha, que aprovaram lá no Congresso, que é graças a isso que a gente vai conseguir fazer as casas já pela Defesa Civil, casas de um salário e meio, pessoas que às vezes não têm renda alguma. Às vezes tem renda, mas não é uma renda declarada. No litoral, por exemplo, muita gente trabalha de ambulante na praia, trabalha guardando o carro, trabalha numa pousada e, portanto, não tem um emprego fixo que possa comprovar a renda. Para essas pessoas, nós precisamos criar um mecanismo deles poderem comprovar de outra maneira. E se for a pessoa tiver Minha Casa Minha Vida até um salário e meio, ela vai pagar R$200, R$150 a prestação, que é o que ela pagaria também no aluguel. Então, é razoável ela conseguir pagar. E se não pagar, a gente paga para ela, né? Porque já tem um pedaço de ajuda do governo através de outros programas sociais. Então, voltar à faixa 1 do Minha Casa Minha Vida é muito importante. E a segunda coisa importante, eu fiz parte lá do grupo de transição que cuidou exatamente do suposto Ministério das Cidades, que depois virou Ministério das Cidades, né? Toda a parte que tinha de recurso para emergências, para encostas, especificamente encostas, ele foi praticamente retirado inteiro do orçamento. Zeraram essa rubrica. Se não aprovam essa PEC no Congresso, não teria nada. Para você ter uma ideia, imagine quanto está custando isso. Eu vou só te dar um exemplo. Nós estamos, agora pela manhã, saindo com o navio gigante, né, o navio aeródromo Atlântica. Ele aporta na quinta-feira, amanhã, dia 23. Ele que veio da Inglaterra? Abrigo do Mar. Ele é um navio que é um grande navio, é o maior navio da frota de toda a Marinha. Eu fiz matéria com ele quando ele chegou da Inglaterra. É um belíssimo navio, maravilhoso. Ele tem, pra você ter uma ideia, dentro desse navio tem 6 helicópteros, 3 embarcações de desembarque, lanchas para 20 pessoas, equipe de 20. Você me deu uma ideia, viu? Você me deu uma ideia. Eu vou pedir para o Garrafa separar agora a matéria desse navio que eu fiz com a Marinha, quando ele chegou. São 180 fuzileiros. É gigantesco. O que as pessoas não sabem é o seguinte, para cada vez que as Forças Armadas se deslocam, elas, evidentemente, têm um custo disso. E esse custo é mandado lá para a Defesa Civil. É no Ministério da Integração que cobra esse custo, né? Então, nós vamos passar a emitir todos os dias as notas para mostrar para as pessoas qual é o custo disso, porque os soldados estão lá, mas eles estão se alimentando, eles têm que ter transporte, eles têm que ter estadia. Então, tudo isso tem um custo que o governo federal vai mostrar o quanto está sendo feito, a par dos esforços que estão sendo feitos pelos empresários. Se você me permite, eu sei que você tem um coração gentil. Eu queria agradecer às empresas que, desde ontem, aqui dos terminais portuários, a BTP, a Caramuru, a Terracom e a Ecoporto, que doaram as primeiras 60 toneladas de alimento que nós fizemos chegar lá em São Sebastião já ontem, de navio pela Marinha, que o almirante Olsen colocou no mesmo instante. Já no domingo, eles providenciaram essa alimentação para não ter emergência, porque nós passamos de helicóptero da pena em cima daquelas praias e você via os mercadinhos com uma fila gigante das pessoas que não tinham sequer cartão de crédito, porque não tinha abastecimento de luz, e não tinham também contato e não tinha como pagar com dinheiro. Então ficou um desespero dos estoques que também acabaram muito rapidamente. Essas praias aqui mais isoladas do litoral sul, de Juqueí para trás, ainda tem pedaços sem comunicação, que a gente está hoje chegando com as antenas, que também estão vindo lá do governo federal, umas antenas móveis, que nós vamos tentar chegar lá nessas praias, para que as pessoas possam comunicar seus familiares. Porque muitas pessoas, inclusive parentes meus, estão ligando, achando que as pessoas desapareceram, mas é porque eles estão sem o contato do telefone. Ô Márcio, o Centro de Operações por parte do governo federal para ajuda a São Paulo está baseado onde? Nesse instante, desde ontem à tarde, nós conversamos com o Valdez, o ministro da Integração, e ele autorizou, então, vai centralizar tudo aqui no Porto de Santos, na Companhia de Santos, na Autoridade Portuária de Santos,
Porque para nós é mais fácil se deslocar daqui em Santos para lá, né? Porque pelo mar ou pelo ar é uma passagem rápida. A serra, muitas vezes, você olha aí, está um tempo bom aí, mas a pessoa não consegue passar com o helicóptero porque fica uma camada de nuvem gigante, né? E às vezes helicópteros pequenos não passam. Então, se tiver aqui, a gente tem essa alternativa. Como tem vários helicópteros nossos do governo federal e do governo do estado também, né? A gente consegue fazer deslocamento aqui a partir de Santos e as embarcações maiores, o Porto de Santos tem condição de poder deslocar. A Marinha... Mas essa do navio foi uma sacada, hein? Essa foi ideia sua do navio, é? Não, a ideia foi do presidente Lula, né? Que de verdade, assim, ele é um navio já para isso, ele serve para diversas operações, mas ele tem médico... Não é só operação de guerra, é operação de salvamento. Eu me lembro que eu fiz a matéria. É um navio gigantesco que tem os helicópteros e tem barcos tem ali. Ele tem ambulância. Ele tem ambulância. Magnífico. E está chegando hoje já aqui, está chegando hoje, Datena, o Guarapari, que é uma outra embarcação da Marinha também, que ela atraca em praias para efeito de resgate, sabe, de pessoas. Ele é um navio, aquele navio que você se lembra, quando você tem aquelas desembarques em tropas, que você consegue encostar na areia com ele abre uma tampa e pode sair até um carro dentro, entendeu? Para eventualmente tirar as pessoas de lá. Para quem é mais antigo ouviu o filme, são aqueles navios que desembarcaram das tropas do dia D lá na Normandia. Um monte de gente lá dentro, aí abre a tampa, o cara já desembarca na praia. Esse navio é maravilhoso, esse foi comprado na Inglaterra. Ele era antigo para a frota inglesa, mas é todo remodelado, com tecnologia embarcada, é magnífico esse navio. Eu fiquei impressionado, porque você fica, eu sou um cara grandão, mas eu fiquei pequenininho dentro do navio. E com aviões ali dentro, helicópteros, você fica olhando ali, aqueles helicópteros, aliás, né? Gigantes dentro do navio, que ele fica andando, tem uma garagem, vamos dizer assim. Sabe como é que chama? Para mim é garagem, estava lá embaixo. Cara, baita helicóptero, cara. Aí tem um elevador que sobe e desce também, mas quando sobe, leva o helicóptero lá para cima, e o helicóptero já vai carregando tropa, carregando mantimento, carregando tudo. Tem desembarques através dessas naves aí marítimas que o Márcio falou, tem bote, tem tudo, cara. É impressionante. Vou ver se eu acho a matéria, que a matéria ficou muito boa, ficou muito legal. Como ontem, eu fui com o helicóptero Pantera, que é um dos menores mais ágeis. Helicóptero da aviação, eu nem sabia que tinha aviação do Exército em Taubaté. Eu não sabia disso. Aí fui com um helicóptero aqui, embarquei em Taubaté, muito bem atendido. Né? Quando eu cheguei lá embaixo, o cara me perguntou, é golpe da terra? Eu falei, não, é ajuda humanitária, velho. Isso aqui é ajuda humanitária. Você entendeu? Que bom. Um trabalho brilhante que os militares estão fazendo, a gente tem que chamar a atenção, brilhante que eles estão fazendo, civis, polícia militar está ajudando demais, barqueiros que perdem o seu dia de trabalho para ajudar, em vez de pescar, está ajudando a levar mantimento. É muito triste o que eu vi lá, mas do lado oposto, toda a tragédia tem um lado bom, né? Que é o lado da solidariedade. E o brasileiro é muito solidário, viu? É muito solidário. Foi importante a presença do Lula lá, da mesma forma que foi importante a presença do Tarcísio mudando o gabinete de crise, o gabinete dele, provisoriamente para São Sebastião. Você não acha, Márcio? Acho sim. Acho que é um exemplo, né? Nós estávamos... O óbvio voltou a ser óbvio, né? Porque nós passamos um período que o óbvio parecia que não era óbvio. Quando você tem uma situação como essa, que exige a ajuda dos três poderes, sinceramente, não tem nenhum sentido a pessoa querer saber de qual partido é o prefeito, né? Porque as pessoas não têm nada a ver com isso. Quer dizer, isso é problema da política, se resolve lá na eleição. Depois cada um tem sua tarefa e tem que cumprir a sua tarefa naquele instante. E para isso nós colocamos lá 10 ministros, colocamos todo à disposição do governador, certamente para falar para o governador que tem algumas obras importantes de habitação que estão paradas na CETESB lá, que seria bom que ele pedisse para que a CETESB agilizasse, especialmente Ilhabela, que eu sei que tem obras lá que podem ser feitas de habitação.
E a gente pensar numa alternativa, né, Datena, porque esse litoral norte é muito frequentado pela população de São Paulo. E as pessoas sabem que ali é uma crise constante. Muitos amigos meus faleceram lá, parentes faleceram nessa estrada. Era o momento da gente fazer uma estrada mais moderna, suspensa, né? Que não precisasse encostar na mata para poder evitar esse contato. Como nós fizemos, foi a grande obra do governo Alckmin, o segundo governo do Alckmin, aliás, o quarto, né, governo dele, quando eu fui vice-governador, e eu cheguei a entregar a parte dela, que é a Tamoios. Se você olhar a Tamoios, ela é uma estrada completamente moderna, que não corre esse tipo de risco, né? Porque ela é feita por cima ou com túneis. E não tem impacto ambiental. Pois é, não tem impacto ambiental. Tem impacto ambiental, mas é menor, né? Claro, tudo tem um impacto, mas eu digo, perto da outra estrada, então se a gente fizer uma estrada com colunas, você faz a estrada suspensa e faz uma estrada apropriada. Não, ficaria magnífico, né? Ficaria magnífico, aquela vista que tem ali. O lugar é tão vai bonito, atrair mais turista. Nós temos que aproveitar da situação que foi criada pela natureza e aprender com ela, né? Aquele formato é um formato que estava afadado a ter problemas e vai ter mais, porque, claro, como você mesmo falou, a chuva não vai parar agora, o ano todo chove no litoral, é muito comum, né? Como tem uma frequência muito grande, você vai atrapalhando a natureza, cada um com o seu jeitinho, e aí ela um dia devolve. Se a gente tiver essa chance... Eu não sei se esse navio aqui... Eu não sei, eu separei, eu não vi. O Garrafa separou um trecho do navio. Você pode segurar só um minutinho para a gente ver o navio aqui, se é esse aqui? Porque é impressionante o tamanho desse navio, viu? Eu fiquei abismado. Vamos ver se esse navio aqui. É o Atlântica. Não é o porta-aviões, o Garrafa. O porta-aviões foi aposentado, tem um grande afundar. O Minas Gerais, acho que é. Vamos ver se é o que tem. Deixa eu ver. Roda um pedaço. A bordo do helicóptero Super Cougar da Marinha, o nosso destino é o gigante Atlântico. O Henrique, parte da nossa equipe, vai pelo mar em uma das suas 4 lanchas super rápidas. Aos poucos, no horizonte da cidade mais bela do mundo, surge a nossa fortaleza marítima, o PHN, um pesadão que leva até 22.000 toneladas e quase 1.000 fuzileiros a bordo. A nossa nau Capitânia, até há pouco com a mesma função da Real Armada Britânica, a mais tradicional da história. Acompanhe a nossa chegada. Bom, eu devo soltar isso aí mais tarde no Brasil, gente, que o Márcio não pode ficar esperando. Eu queria chegar, ver se dá para adiantar, para chegar, onde tem os helicópteros lá dentro. E aquelas lanchas de desembarque, a gente já mostrou aí. Você não viu a imagem, mas é esse navio mesmo, viu, Márcio? É impressionante esse navio aí. Ele é adaptado para várias operações, mas nesse caso ele está levando 28 médicos, como eu disse, pediatras, que vão poder ajudar bastante, porque é mais médico do que tem na cidade, normalmente, né? De plantão, enfim. E eu queria, se você me permite, agradecer mais uma vez aqui ao ministro Múcio, e ao ministro da Marinha, o almirante Olsen, que foi quem determinou de maneira rápida que isso pudesse ser deslocado, porque cada deslocamento desse, evidentemente, envolve as pessoas que estão de folga, para eles poderem trabalhar, né? Bom, o Agostinho, tem mais alguma coisa para completar com o nosso ministro Márcio França? Ô, Datena, eu tenho uma pergunta para o ministro. Ministro, bom dia para o senhor. O senhor falou de falta de recursos, né? De fato, a gente vê que ano após ano, nos últimos tempos aí, foram reduzidos os recursos para vários setores, e em particular no caso da contenção de encostas, contra enchentes e tal, esses recursos foram minguando quase a zero. Eu estava lendo aqui, ministro, que tem um projeto parado na Câmara Municipal, um projeto que cria um fundo de apoio a situações de calamidade pública. Foi um projeto que foi apresentado, ministro, da TN Ouvintes, há exato 1 ano, quando a gente vivia uma situação semelhante a essa, só que no sul da Bahia.
no sul da Bahia, em janeiro do ano passado, foi a mesma catástrofe do que a gente assistiu agora no litoral norte aqui de São Paulo. E aí surgiu essa ideia, criação de um projeto que, se fosse aprovado, se for aprovado, ele vai reverter 0,5% do orçamento anual da União para exatamente o combate a tragédias do tipo, evitar tragédias como essa que a gente viu aqui no litoral norte e está parado na Câmara. Esse tipo de coisa não pode acontecer, né, ministro? No fundo, o que acontece, todo mundo quer ajudar, mas você tem que lembrar que a competência para poder mandar alterações de orçamento é do Executivo, não é do Legislativo, né? Os deputados fazem essa sugestão para que, na verdade, levantem o tema, o assunto. Tem, na proposta, por exemplo, da liberação dos jogos, tem um pedaço do recurso que é também para desastres. O ideal mesmo é você evitar que o desastre aconteça, né? E como é que faz isso? Basicamente, atuando nas cidades mais densas, onde tem população em área de risco. A Atena falou bem, o litoral de São Paulo, a Grande São Paulo, as regiões metropolitanas, tem muito. Não adianta a gente só construir casa onde a prefeitura tem o terreno para dar, porque muitas vezes essas casas são feitas em cidades do interior, que sempre são importantes, mas não resolvem os problemas dos grandes adensamentos das áreas metropolitanas, que é onde não tem terreno. Então, se precisar, o governo tem que desapropriar, comprar, fazer, quer dizer, encontrar o terreno e fazer essa casa. Há um problema, né? Vocês dois sabem bem. A pessoa, às vezes, trabalha num bairro, por exemplo, em Juqueí, e ela trabalha na pousada lá. Não adianta transferir a pessoa para Caraguatatuba, que ela não consegue se deslocar, o emprego dela está vinculado lá onde ela está, né? Então, a gente tem que encontrar no próprio espaço. E, se for necessário, desapropria, que é o que tem que ser feito. Não há terreno, você desapropria. E, enfim, eu vi aí hoje acho que foi inclusive da Band, uma jornalista que sofreu agressão lá de um morador do condomínio, porque estava filmando Estadão, lá a situação. Estado de São Paulo. Do Estadão. E assim, as pessoas precisam ter compreensão. Não é possível, no momento desse, a pessoa não ter compreensão, né, da emergência que nós estamos passando. E ninguém pode ficar lá numa casa achando que vai viver num mundo isolado, né? Nós precisamos fazer com a compreensão e todo mundo, a gente assim, mostrar que quem tem algum tipo de benefício pela vida, pela parte social, pelo que conseguiu, a gente, nessa hora da emergência, nós temos que cuidar para que a gente salve as vidas. E depois a gente vai consertar isso com as casas que são necessárias. Ministro, dispõe, hein, ministro? Qualquer coisa estamos aqui. Eu vou soltar essa matéria desse navio. O navio vai para lá quando? Ele saiu de hoje está saindo de lá e vai chegar amanhã cedo em São Sebastião. Então hoje eu vou soltar a matéria desse navio para a gente ver o tamanho do navio que é e vai ajudar muito, viu? Vai ajudar muito, vai levar médicos. Está levando suprimentos também, Márcio? Tá levando suprimento, mas o suprimento, o problema da gente não é bem o suprimento que chega em São Sebastião. É a logística, né? Isso, é a logística. Como chegar lá na praia, né? É a logística. Não, e tem helicópteros enormes a bordo, tem médico, tem tudo. É um navio excepcional. Depois eu vou mostrar aqui a matéria. Essa tem 10 minutos, ela é mais reduzida, entendeu? Então tá, Márcio, mais alguma coisa, ministro? Obrigado. Não, tá tudo mais okay. Alguma coisa? Estamos tocando aqui, à disposição aqui no Porto de Santos. Tá bom, um abraço grande, ministro. Um abraço. Abraço grande. Agostinho Alva declararam